Gêmeo digital. Gêmeo digital, qual que é o conceito do gêmeo digital? Né? É você conseguir fazer uma cópia, né? Uma representação, um modelo matemático bastante fiel de alguma coisa física, que você possa não só usar isso como uma ferramenta de simulação, mas que você tem características, por exemplo, de tempo real, né? Então, mas simulação é uma coisa que existe faz muito tempo. Simulação é uma coisa que existe faz muito tempo. Mas no passado eu tinha uma capacidade computacional que, de repente, demorava mais tempo do que a realidade para poder fazer a minha simulação, né? Principalmente uma simulação complexa, com vários recursos. Além disso, eu tenho como característica do gêmeo digital a capacidade de sincronizar ou interagir com equipamentos físicos, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Por exemplo, um dos conceitos associados ao gêmeo digital é o conceito do comissionamento remoto, do comissionamento virtual, na verdade, né? Qual que é a ideia do comissionamento virtual? Poxa, eu consigo validar um programa do CLP, por exemplo, antes de construir o meu sistema físico, né? E, de repente, fazer alguma alteração? Né? Ou eu posso adiantar essa parte do projeto de desenvolvimento, enquanto eu não tenho, por exemplo, o meu sistema construído, eu posso adiantar o processo de desenvolvimento de programação, de controle, né? Então, são perguntas que, através de gêmeos digitais, a gente consegue trabalhar. Bom, e o que a gente tem feito em termos de gêmeo digital? A gente tem criado gêmeos digitais de alguns kits nossos que permitem a gente fazer exatamente isso, né? Trabalhar com um kit, né, com um equipamento, de forma virtualizada, porém com grau grande de interação, na verdade, um grau grande de confiabilidade, né? Esse gêmeo representa bem a realidade do equipamento, e eu consigo fazer uma interação com esse gêmeo digital, né? Então eu vou demonstrar para vocês daqui um pouquinho um gêmeo digital de uma planta de controle de processo, que é um kit típico nosso, que tem vários modelos de plantas de controle de processo, a gente tem bastante desses aí no mercado e está vendendo cada vez mais desses modelos, mas esse kit ele tem algumas características. O primeiro é um kit grande, né? Ele tem nível, vazão, temperatura, pressão. Ele é um kit de valor mais alto, né? Então é um kit que, por exemplo, para o ensino remoto, ele não dá para você levar para casa, né? Diferente de um kit de eletrônica que eu ponho debaixo do braço, uma planta dessa pesa, sei lá, 200 quilos. Então é um kit que tem uma restrição nesse sentido. Então, como que o gêmeo digital nos ajuda nesse caso, né? O gêmeo digital me permite que eu não só conheça a planta, mas eu crie estratégias de interação, de controle dessa planta de forma remota, não de forma remota, mas de forma virtualizada. Então eu consigo adiantar muito do desenvolvimento com essa planta antes de ir para uma planta real. Então, do ponto de vista da educação, como é que isso ajuda? Isso ajuda, por exemplo, a escola, de repente, tem 1 ou 2 plantas de controle de processo. E eu tenho lá vários alunos, 2 turmas de 16 alunos, por exemplo, né? Esses alunos podem fazer o início do trabalho deles de controle da planta, né? Utilizando esse gêmeo digital, e na hora que o projeto dele estiver redondo, estiver quase 100%, ele vai e aplica isso na sua planta real, né? De maneira que a gente consegue adiantar muito do processo, a gente consegue cometer os erros no gêmeo, né? Eu acho que isso é interessante, errar tudo que tem para errar no gêmeo, quando eu tiver praticamente 100%, eu vou para a realidade. Mas por que eu vou para a realidade? Porque a realidade, obviamente, ela tem características. Né? Eu vou ter temperaturas ambientes diferentes que eu vou influenciar no meu processo, né? No gêmeo digital, eu posso não só fazer isso de forma repetitiva, como eu posso simular a temperatura ambiente de um local ou de outro, né? Então, a ideia do gêmeo digital é essa, é bastante interessante, o pessoal tem usado tanto para desenvolvimento de produto, quanto para otimização de processo, e na educação ele entra desse jeito. Bom, o que a gente tem aqui que eu vou mostrar para vocês? A gente tem uma plataforma de gêmeos digitais que a gente tem desenvolvido, isso é bastante recente, eu acho que das 4 tecnologias, essa é a mais... Isso é quase um spoiler, né? Ela é a primeira vez que a gente tem difundido ela, demonstrado ela em grande escala. Eu já tenho ali 2 gêmeos, um do processo de uma planta de indústria 4.0, que eu não vou enfocar hoje, e o outro gêmeo, que é o gêmeo da planta de controle de processo contínuo, né? Bom, vou mostrar como é que funciona esse sistema, né? Vocês devem estar vendo agora a tela de navegação aqui, onde eu tenho o nosso gêmeo, né? E aí,
eu acho que é importante também ressaltar o seguinte, que o gêmeo digital, ele... muitas vezes a gente pensa que o gêmeo é apenas a representação física do kit, como a gente tem aqui. Mas, na verdade, essa aqui é a parte fácil. A parte difícil é fazer com que ele tenha um comportamento matemático, um comportamento físico correspondente ao kit em questão, né? Então, eu tenho aqui essa minha plantinha, né, XC295, talvez até alguns de vocês conheçam ela pessoalmente ou alguma variação de planta de processo. E o que a gente fez? A gente não só trouxe ela para dentro do ambiente virtual, onde eu posso interagir, né? Já vou mostrar a interação daqui a pouco, mas a gente também criou uma modelagem de processo onde eu consigo fazer todas as plantas de nível, vazão, temperatura, se comportando de maneira muito similar, se não idêntica, à planta verdadeira, né? E para isso não ficar muito sem graça, a gente colocou isso aqui no ambiente bem legal, né? Porque, afinal de contas, poxa, a galera joga o tempo todo, está em ambientes virtuais, jogando Fortnite, jogando não sei o quê, e eu não vou levar o cara para um quadrado cinza e colocar a planta sem graça. Então a gente criou um ambientezinho legalzinho, antes de testar a simulação, que eu vou dar uma brincada aqui. Então dá para navegar, dá para... Opa! Só que isso vai ficar melhor aqui na minha organização. A gente colocou uma saidinha aqui, tem uns easter eggs também, né? Então a gente criou um ambiente, e aí pensando, obviamente, na educação, de criar um ambiente que seja também lúdico, né? Que seja, na verdade, mais parecido com aquele dia a dia que o aluno quer no seu tempo todo, né? Eu tenho um menino de 15 anos, esse menino nem sabe que cor que eu sol mais, né? Mas ele, com certeza, passa boa parte do tempo imerso em ambientes virtuais como esse daqui, né? Então aqui ele vai estar muito mais em casa, né? Do que se ele estivesse num parque, por exemplo. Beleza. Então, tirando essa parte lúdica que a gente criou, e depois eu vou mostrar que vai ficar ainda mais interessante, a gente tem aqui a nossa planta, né? Então, notem que a gente tem um nível de detalhamento bem legal, né? Então, a gente, de fato, partiu do projeto mecânico desse equipamento para trazer para cá. E ela é composta de várias malhas de controle, né? Então, coisas legais que eu consigo fazer no gêmeo, né? A planta completa, ela tem todos esses recursos. Eu tenho várias malhas de controle interagindo aqui, que pode, no primeiro contato, ser confuso para o aluno. Uma das coisas que a gente consegue fazer aqui é configurar a experiência, mudando a minha experiência, que eu tenho 7 experiências, onde ao escolher uma experiência, ele vai deixar apenas os recursos da planta visíveis que são associados àquela experiência, né? Então eu tenho aqui apenas, no caso aqui, o que é importante para o meu processo de controle de nível. Se eu mudar para outra experiência, eu vou aqui para experiência 2. Legal, agora eu tenho controle de temperatura, porque entra aqui também a parte de aquecimento e refrigeração. Se eu for para a experiência 3, tem evasão aqui também, experiência 4, já fui 5, é só circulação aqui, e por aí vai, né? Então a gente tem várias experiências, experiência 7, a gente tem os elementos, e por último eu vou clicar aqui em configurações, experiência, eu vou clicar em restaurar, e aí eu tenho a planta toda, beleza? Outras coisas interessantes que eu tenho aqui, né, que só o gêmeo digital nos proporciona, é configurações como, por exemplo, a temperatura ambiente, como eu disse, né? Então, sei lá, hoje está fazendo 9 graus de UC aqui em Santa Rita. Então, eu quero fazer uma experiência de controle de temperatura e o modelo matemático ele considera a troca de temperatura do volume de água com temperatura ambiente. Eu posso escolher essa temperatura em 9 graus e ver como é que vai se comportar. Eu também posso mexer na velocidade de simulação, por exemplo, o controle de temperatura é relativamente lento na planta verdadeira, né? Porque a temperatura é uma variável tipicamente lenta. E aí, aqui eu conseguiria acelerar esse tempo. Aí você vai falar, poxa, legal o joguinho que vocês fizeram, ficou bem bonito, bem interessante, né? Mas, o que é interessante? Esse cara aqui, ele não é só para ficar vendo. Esse cara aqui, assim como a planta verdadeira, eu posso controlar através de um PLC. Então, essa planta que está sendo vista aqui, ela é controlada por um PLC C7200, né? Exatamente aquele que está do lado esquerdo do kit que eu mostrei na aplicação de IoT, né? O PLC do lado direito fazia o controle de IoT, e o PLC do lado esquerdo está fazendo o controle da minha planta. Então, a gente tem uma tela que a gente pode compartilhar com vocês, que é a tela do programa que está controlando isso, né? Eu não estou vendo essa tela, mas acho que vocês estão, que é a tela do programa feito lá no nosso PLC. Então, a gente fez o programa no PLC, usando o TIA Portal, descarregou esse programa no PLC físico, no hardware do PLC,
E o PLC está acessando essa minha planta como? Através do protocolo Modbus. Então, eu estou trabalhando também com o protocolo industrial, né, que é o protocolo Modbus TCP. E através do protocolo Modbus TCP, o meu PLC ele não sabe se é uma planta virtual, se é uma remota Modbus, né? Então, ele está conseguindo controlar esse cara, e para o PLC não faz diferença. Essa é a beleza do GM digital. Né? Não faz diferença para o meu PLC se essa planta é física ou se ela é simulada. Né? Ela vai se comportar igualmente, e eu tenho ali uma aplicação rodando que tem as características de controle que eu posso validar, testar, otimizar. No caso, a gente fez um controle bem simples, on-off aí, né? E depois eu vou pegar esse controle e vou aplicar na planta verdadeira, né? Então eu poderia gastar ou economizar muito tempo de aula com o aluno trabalhando num GM, e depois eu vou para a planta verdadeira só para poder aplicar, validar e consolidar o conhecimento. Né? Não sei se vocês viram aqui, a gente tem o controle do nível, né? Vocês estão vendo o nível descendo devagarzinho, e agora começou a subir, né? Essa subida do nível aqui na planta, ela está sendo controlada pelo meu sistema. Eu tenho outra coisa legal aqui, que é tabela Modbus, né? Então, à direita, eu tenho uma tabela das variáveis todas, né? Então, por exemplo, tanque 2, eu tenho o volume do tanque, né? E aqui já é um valor digitalizado, né? Como se fosse uma variável num AD de 13 bits, né? Então, aqui eu tenho o nível do tanque, vocês podem ver que está subindo. Na verdade, agora começou a descer. Eu tenho a temperatura, que está parada, porque eu não mexi na temperatura ambiente. E eu tenho aqui características como, por exemplo, a vazão, medidor de vazão, né? O medidor de vazão está zerado. Daqui a pouco ele vai ligar, vai começar a aparecer aqui quando eu ligar a potência na bomba. Eu tenho a bomba 1, bomba 1 é essa daqui. Eu consigo trabalhar. E eu consigo fazer uma coisa interessante, não sei se eu vou mostrar o sistema. Eu vou alterar essa bomba manualmente. Manualmente eu consigo ligar. Ou não consigo ligar? Eu acho que não consigo. Beleza. Notem que aqui eu tenho uma medida de vazão. Eu estou forçando o funcionamento dessa bomba aqui, escrevendo um valor que eu consigo controlar. Eu tenho aqui a vazão e eu tenho aqui a potência da bomba. Né? Então, por esse scroll eu consigo mudar. Se eu quiser setar manualmente, tá? No caso aqui eu não vou setar manualmente, eu vou deixar para o PLC controlar de forma automatizada. E outra coisa que eu consigo fazer também é controlar as válvulas. Né? Então, se eu clicar nessa válvula aqui, ó, eu consigo abrir ou fechar essa válvula exatamente como eu faria na minha planta real. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou abrir, eu vou fechar essa válvula como eu faria na minha planta real. Né? Inclusive, se eu ligar a bomba, vou ligar a bomba. Não sei se vocês notaram aqui, a gente consegue, inclusive, ver aqui em cima o nosso medidor de vazão. Né? Ele aumenta a vazão, ele aumenta, diminui a vazão, ele diminui. Né? Eu consigo fazer essa medida assim como a medida de temperatura também, ela funciona, né? Tem um medidor de pressão também aqui em cima, medidor de pressão, no caso, a gente mexendo com o sistema de pressão. Mas o que eu quero mostrar é que esse gêmeo, ele traz todas as características aqui do kit, tanto físicas, né? Físicas que a gente pode observar, quanto características de modelo matemático, ou seja, de comportamento. Né? Aqui. Então é uma baita ferramenta que a gente tem hoje associada a esses nossos kits. Né? Para fechar isso aqui, eu só quero mostrar que, como eu falei, esse ambiente é um ambiente bem lúdico. Né? Eu vou fechar o simulador e vou abrir ele novamente. E aqui... aqui esse é outro gêmeo, não vou demonstrar ele agora, mas é o gêmeo da planta dos 4.0. Eu vou fazer um login com o aluno aqui. Né? Na verdade, eu preciso voltar aqui. Então, legal, vamos falar isso aqui. A gente tem a questão do login do aluno e do professor. Então, quando o professor loga, eu tenho esses credenciais salvos em algum lugar aqui. Então, professor, legal. Sou professor, vou ter uma aula hoje, ou melhor, quero que os alunos trabalhem isso aqui hoje à tarde. Aqui. Eu acho que eu não resolvi, né? Professor. E senha. Bem,
Então, entrei como professor, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um código de laboratório. Então, ao criar aqui um laboratório, entre aspas, o professor compartilha com os alunos essa chave. Então, é como se eu fosse o professor, eu comando do laboratório, eu vou dar a chave para os meus alunos entrarem. Então, eu copio a chave, né, chave copiada com sucesso, e volto aqui para o meu login de aluno. Né? No login de aluno, eu vou entrar simplesmente com a chave. Então, eu entro na sala, e aí o professor que criou essa sala, ele pode compartilhar essa chave e cortar esse acesso quando ele quiser. Esse é o nosso menu de entrada, né? Então, como eu falei, a ideia é que isso aqui, a ideia é que o cara se divirta tanto com o simulador quanto a gente se diverte no laboratório. Né? A gente criou um ambiente aqui onde, ao longo do tempo, cada máquina dessa vai ser uma simulação que a gente vai estar trabalhando. Né? Então, essas aqui não estão ativas ainda, as que estão com o simulador, elas têm uma setinha aqui no chão. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, aqui, né, o XL241, que é o gênero digital da planta de processos, né, poderia entrar nele, não vou fazer isso. E no caso aqui, eu vou entrar aqui, ó, XC295, que é a planta que a gente está trabalhando, aperto F. E a gente entra de volta lá na aplicação que a gente estava trabalhando ali. Já está funcionando, inclusive, né? Vocês viram aqui que a gente chegou e já subiu a vazão e está operando. Então, essa ferramenta de gêmeo digital, bastante interessante também. A gente está construindo isso aqui, não para todos os kits, né? Por exemplo, esse processo aqui atende uma diversidade enorme de kits, né? Então, a gente vai construir gêmeos digitais para grandes áreas, né? E aí, nessas grandes áreas, a gente pode trabalhar isso, depois ir criando, inclusive, ambientes que não estão presentes nos kits.